derivada da H ao longo do domínio da F, que é o intervalo, é quem? A F. Ou seja, é o conjunto formado pelas primitivas da F no intervalo que é o domínio da F. É o conjunto das primitivas da F no domínio da F, porque eu estou supondo que o domínio da F é o intervalo. Então, quem é isso? É o conjunto das funções, tá certo? H do domínio da F em R, tal que o quê? Tal que H menos G é constante. Aonde? Da F. É ou não é? Porque se H é uma primitiva de G no domínio da F, H menos G é constante, já que G é uma primitiva. Tá certo? Ou seja, se eu conheço um conjunto da integral indefinida nessa circunstância aqui, nessa hipótese aqui, nessa condição aqui, eu conheço todas as funções da integral indefinida. Tá certo? Eis a razão de, por conta disso, você indica a integral indefinida é um conjunto. É um conjunto. Mas você abusa da definição e escreve assim, ó. Neste caso, escrevemos quem é a integral indefinida da F. Você escreve simplesmente assim. É G de X mais C. Onde o C é um número, é uma constante real, mas que está variando. Por quê? Por quê? Porque toda função desse conjunto é dessa forma, G de X mais C. Tá? Isso aqui muitas vezes esconde de você a definição do que seja a integral indefinida. A integral indefinida é um conjunto de funções. Aí, por conveniência, por comodidade, por preguiça, você escreve dessa forma. Tá certo? Agora, prestem bem atenção ao seguinte, ó. Gravem a definição do que é integral indefinida. Tá certo? Agora, observe uma coisa. Observe, vamos pegar a função 1 sobre x2. Tá? Vou até colocar em azul aqui, para diferenciar aqui. Ó. Seja f de x igual a 1 sobre x2. Tá? Agora, ó, se a função G é diferenciável, quem é o domínio da F? Quem é o domínio da F, hein? Quem é o domínio da F? Hã? Tem-se. Domínio da F é quem? Menos o zero, ou seja, é o intervalo menos infinito zero, união o quê? Zero mais infinito. Tá bom? Agora observe o seguinte. Ó. Se G tem domínio de F, além disso,
além disso aí, melhor escrevendo assim. A função G dada por G de x igual a menos 1 sobre x, a função G de x dada por G de x igual a menos 1 sobre x, ela é diferenciável, em R asterisco, tá? Que é esse conjunto aqui, né? Que é esse conjunto aqui. E quem é a derivada da G em x? Quem é a derivada da G em x? É a f de x. Qualquer que seja x pertencente a quem? A R asterisco. Daí, a função f pertence à integral indefinida, a função g pertence à integral indefinida da f. Lembre, quem é a integral indefinida da f? É um conjunto. Então, a função g pertence à integral indefinida da f. Agora, observe uma coisa. Se h também pertence à integral indefinida da f, ou seja, se h é diferenciável em R asterisco e a galinha de x é f de x, qualquer que seja x pertencente a R asterisco, então H, preste atenção que eu vou colocar aqui, que eu vou escrever de acordo com a definição. H é uma primitiva de quem? De f no intervalo 0 mais infinito, porque nesse intervalo, como a H é diferenciável em R asterisco, a H é diferenciável aqui. Tá certo? E a derivada da H em todo x daqui, quem é? É a f. Então, a H é uma primitiva de f aqui e é uma primitiva de f aonde? Isso, zero. Logo, existe uma constante C1 real, tal que H de x é igual a quem? Se duas funções são primitivas de uma mesma função f num intervalo, nesse intervalo elas diferem por uma... Nesse intervalo, elas diferem por uma constante. Então, existe uma constante C1 real, tal que H de x é quem? É menos 1 sobre x mais C1, qualquer que seja x pertencente ao intervalo 0 mais infinito. Nesse intervalo, tá certo? E existe uma constante C2, tá certo? Uma constante C2, um número real C2, tal que H de x é menos 1 sobre x mais C2, qualquer que seja x aonde? Qualquer que seja x no intervalo menos infinito zero. É uma constante para cada intervalo. Por quê? Porque esta proposição aqui, ó, por favor, esta proposição aqui, ela diz respeito a intervalo. A definição de primitiva é intervalo, intervalo. E, além disso, essa proposição aqui diz respeito a intervalos. Então, se a função h pertence à integral indefinida da f, ou seja, se h é diferenciável em R asterisco e a derivada da h em x é f de x, qualquer que seja x em R asterisco,
Existe uma constante C1, tal que H difere da G por essa constante C1 no intervalo 0 mais infinito, e a H difere da G por uma constante C2 nesse outro intervalo. Assim você precisa escrever. Aí eu vou botar de preto. Assim, o que você tem que escrever é o seguinte: a integral indefinida de quem? Da função f. Quem é a função f? Quem é? Aqui. De 1 sobre x2. Integral indefinida. É a função menos 1 sobre x mais uma constante C1, se o x é positivo. E é menos 1 sobre x mais uma constante C2, se o x é negativo. Porque assim eu contemplo, eu percorro todas as funções que estão na integral indefinida da f. A integral indefinida é um conjunto de funções. É um conjunto de funções. Que funções? Está aqui, ó, uma definição. É o conjunto a integral indefinida da f é o conjunto formado por toda função que vai do domínio de f em R, tal que g é diferenciável, ou seja, g é diferenciável no domínio da f, e a derivada da g em x é f de x, qualquer que seja x no domínio da f. É um conjunto de funções. E aqui eu tenho, tá? Todas as funções. Não é a mesma, não necessariamente é a mesma constante. Se h está na integral indefinida, não necessariamente é a mesma constante aqui. Entretanto, de novo, por conveniência, você vai encontrar nos livros, e eu também escreverei assim, ó, tá? E eu também vou escrever assim. A integral indefinida de quem? De 1 sobre x2 dx é quem? Eu vou escrever simplesmente assim, menos 1 sobre x mais c. Mas o leitor tem que entender que é uma constante para os positivos e uma constante para os negativos. Tá? E diante disso, então vamos lá. A integral de x2 dx, quem é? Aqui não tem importância porque o domínio é um intervalo só. Tá certo? O domínio da função é um intervalo só, que é a reta, né? Então, quem é a integral de x2? Quem é? x3 sobre 3, mais uma constante. Essa constante encerra isso aqui como um conjunto de funções. Coloca isso aqui como um conjunto de funções, que é muito mais conveniente escrever dessa forma do que usar a notação de conjunto. Mas você não pode esquecer que se trata de um conjunto de funções. Tá? De fato, integral de x elevado a n dx, quem é? É x elevado a n mais 1 sobre o quê? N mais 1, tá certo? Mais uma constante, c, qualquer que seja n, o quê? Diferente de 1 aonde? Nos inteiros. Entendendo que se o n for negativo, o domínio dessa função, quem é? Quem é o domínio dessa função? É R asterisco. Aí é a união de dois intervalos disjuntos. Aí é uma constante para cada um dos
intervalos. É uma constante para os intervalos dos positivos, é uma constante para o intervalo dos negativos. Tá entendendo? Entendendo? Integral de x elevado a q, se o q é racional, ó, integral de x elevado a q dx, quem é? X elevado a q mais 1 sobre quem? Sobre q mais 1, mais uma constante, tá certo? Qualquer que seja q, diferente de 1, aonde? Nos racionais. Romildo, e se q for... Qualquer que seja q, diferente de 1, não. Diferente... Aqui está errado. É diferente de quem, hein? Hã? Me corrija. Menos 1, né? E aqui? Né? Menos 1. Eu não sei se é anterior àquele que eu botei aqui com Q, que é primitivo, eu botei com... Tem que ver se eu botei Q diferente de 1. Se eu botei Q diferente... É Q... Hã? Ah, certo. Tá. Não, acho que quando eu botei com Q aqui... Se eu errei, corrija aí, tá? Talvez eu tenha botado Q diferente de 1, mas aqui é diferente de menos 1, tá? Olha aí. Eu não sei, quem foi que anotou? Desde o início? Antes. Tu não anotou, né? Bem, corrija aí. Se eu tiver errado, depois eu faço a observação. Tá certo? E se o Q for menos 1, Romildo? Se for 1 sobre x, se o N for menos 1, se for 1 sobre x, aí é uma novela, tá? Para resolver isso, mas a gente vai resolver mais para o futuro. Tá? Entendido? Entendido? Agora, integral do seno de x, quem é? Cosseno de x mais uma constante. Menos o cosseno, desculpa. Menos o cosseno, mais uma constante. Integral do cosseno. Aí sim. Integral do cosseno de x. Quem é? É o seno de x. Mais uma constante. Integral da tangente, da cotangente, da secante, da cossecante fica para depois. Eu preciso da integral de 1 sobre x para encontrar a integral dessas funções. Tá? Mais para frente. Tá? Tá bom? E é óbvio, tá certo? É óbvio que você tem o seguinte: seja um I contido em R um intervalo e F, G e H funções. Se G e H, se G está aqui. Variação assim. G e intervalo F1, F2, G1, G2 funções e lambda um número real. Tá bom?
G1